Olá pessoal, Lélio Braga Calhau do site educaçãofinanceiraparatodos.com. Hoje estamos tendo o prazer de ter aqui no nosso site a doutora Adriana Santos, do escritório Frade Santos Advogados, sediada em São Paulo, na região da Cotia. A doutora Adriana Santos é especialista nessa área de direitos dos consumidores, no tocante a financiamento de veículos, e ela vai falar com a gente hoje aqui sobre os financiamentos de veículos. O que está acontecendo, o que os bancos têm feito, o que não tem, se os juros que estão sendo contratados estão sendo cobrados devidamente. Então, doutora Adriana, seja bem-vinda ao nosso site educaçãofinanceiraparatodos.com. Muito obrigada, boa noite, doutor Lélio. É um prazer estar convosco neste momento. Tá. Doutora Adriana, como é que é essa questão do anatocismo, né? Dessa cobrança de juros sobre juros? Os bancos, eles fazem isso para cima do consumidor de vez em quando? Lélio, não posso dizer de vez em quando, eu posso te afirmar sempre, essa composição, né, juros sobre juros, denominado de anatocismo, encontra-se em, olha, a gente não pode generalizar, mas em praticamente em quase todos os contratos de financiamento. Lido muito com essa situação e, assim, pouquíssimos contratos que eu tive que virar para o meu consumidor e falar, olha, parabéns, você tem sido privilegiado. Tá, e deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Eu fiquei curioso agora porque a gente conversa com os juízes às vezes e você vê que muitas vezes o judiciário tende a não anular contratos, alegando que aquele princípio do contrato faz entre as partes. Mas, quando o advogado e o consumidor conseguem provar que há cobrança de juros sobre juros, o judiciário ele tem manifestado sentenças favoráveis ao consumidor ou não? Como é que acontece nesse caso? Sim, doutor Lélio, sim. O judiciário hoje é favorável. Nós já temos decisões favoráveis do STJ, do STF, recursos repetitivos, né? Tivemos o dispositivo reconhecido do 543C do CPC, né? Quando várias demandas sobre o mesmo tema. Então, hoje o judiciário tem encontrado, nós temos até um recurso especial muito importante, depois eu posso trazer um número para o doutor, do ministro Felipe Salomão, na qual ele autoriza, quando o consumidor faz um cálculo superficial, unilateral, né, a outra parte precisa contestar, e comprova, ele entende que a parte que é em controvérsia já tem inserido um novo dispositivo no CPC, o 285B, na qual autoriza fazer a consignação em juízo e a manutenção da posse do financiamento. Então, assim, você vê que o nosso judiciário hoje ele já está totalmente favorável a essa situação, assim, já está atento, né? Sim. Essa questão do consumidor. E vem cá, doutora Adriana, na prática, como é que funciona isso? Para o consumidor saber assim, nossa, será que isso acontece no meu caso também? Como que eu vou entender? O que ele tem que olhar na prática, assim, que é mais fácil dele visualizar se está acontecendo com ele ou não? O consumidor precisa de poucas coisas, ele precisa ser um pouco, vou usar um termo, malicioso, ele tem que ser desconfiado. Por quê? Hoje praticamente é difícil contrato que nós não temos os juros. Então, os juros abusivos. Então, o consumidor perceber coisa assim bem simples. Hoje, a nossa economia, ela não é tem uma economia. Pode ir tranquilo, ela não está muito estável e acaba que isso nós temos uma economia na questão do contrato. Hoje, uma instituição financeira fecha um contrato com 60 meses. A primeira e a última parcela do mesmo valor, por exemplo, um carro popular, R$750. A primeira e a última, quer dizer, em 5 anos a economia vai ficar estável? Então, assim, quer dizer, será que ele não já colocou um percentual que se aumentar, ele vai ter a garantia, o risco dele já está assegurado? Então, praticamente inevitável dizer que um contrato hoje, um financiamento, não é abusivo, não tem um juros abusivos. E os bancos, eles tentam cobrar no financiamento de veículo mais a tabela price ou mais a tabela saque, ou outra tabela, pelo que você vê? Tabela price, que é essa tabela hoje condenada já pelo nosso ordenamento jurídico,
né? Que são os valores fixos, juros sobre juros e os valores fixos, né? Essa tabela price. Tá. E deixa eu perguntar uma coisa para a senhora, pela sua experiência, quando que a senhora acha que é mais provável que seja viável economicamente para o consumidor questionar essa cobrança de juros sobre juros? Por exemplo, eu acredito talvez os contratos pequenos de 12 meses, talvez seja inviável economicamente se buscar essa revisão. E talvez os maiores, 60 meses, 48, tem algum parâmetro para isso? Assim, pela sua experiência na prática, como é que a gente consegue saber se é viável economicamente ou não buscar a anulação dessa parte, né? O que a senhora conhece? Doutor Lélio, nós não temos um parâmetro, uma norma estática. Então, assim, o consumidor ele tem que desconfiar e tem que levar um contrato até o profissional. Para quê? Tem contratos de 24 meses, de 12 meses, que não tem, que estão corretamente. Os juros são normais. Todavia, isso não é regra. Não posso dizer para o senhor, eu já peguei contratos de 24 meses que os juros recebem. O período, né, de 24 meses. Tem que ser mais a análise do caso concreto, então. Análise. Todavia, prevalece sim, nos contratos de 48 e 60 meses, há uma probabilidade de dele sim estar inchado, né, com esses encargos. A gente no site Educação Financeira para Todos, nós temos recomendado aos consumidores que não peguem empréstimos, que não peguem financiamentos para comprar veículos. E se tiver que pegar, alguns especialistas, alguns educadores financeiros, eles recomendam que você pegue no máximo 36 meses. Mas na prática, o que a gente vê na rua é que as pessoas pegam 60, né? Pelo que eu vi, né? O que a senhora tem visto? É justamente isso, doutor Lélio. E outra coisa também que eu gostaria de comentar, que mesmo fazendo de 36 meses, isso aí é um caso prático, viu? Contrato de 36 meses e com a entrada. Mesmo assim, os juros estavam abusivos. Por quê, doutor Lélio? Eles desconsideram aquele valor da entrada. Então, vai comprar um carro, por exemplo, um financiamento de 60 mil. O doutor deu 30 mil. Então, os juros deveriam ser de 36 meses em cima do quê? De 30 mil, correto, né? Não, os juros em cima de 60 mil, eles desconsideram a entrada que o doutor deu e cobram. Esse contrato, ele está, vamos dizer, está mais do que inchado de juros. E é um contrato pequeno, você viu um caso prático? Outro dia eu peguei também vocês que trabalham muito com carros grandes, uma van, e era em 24 meses. E estava inchado porque deu entrada. Às vezes, quando não tem entrada, até diminui um pouco. Nos contratos menores, que também não é uma regra. Eu falei, no direito do consumidor nós não temos uma regra. Eu não posso dizer para o senhor, contrato de 12, de 24, não tem regra. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu fiquei até preocupado aqui agora. Doutor, mesmo o consumidor dando entrada, eventualmente, então, a instituição financeira tenta, no caso concreto, cobrar juros, não só do valor que foi financiado, como também do valor da entrada, o que é claramente abusivo, né? E aí, o que o consumidor tem direito? O consumidor tem direito de receber isso em dobro, não tem? Ou não, isso aí é só anular? O que na prática acontece? Muito boa a pergunta do doutor, muito pertinente. Então, o consumidor, nesse caso, procurando, fazendo essa análise, concluindo pelos juros abusivos, ingressa-se com uma ação declaratória de nulidade e revisão de contratos com danos morais, mais antecipação de tutela. Se o consumidor não quitou o contrato, um outro detalhe, às vezes esse tipo de ação também é possível para quem já quitou o veículo pedir apenas o indébito, a repetição do indébito. Então, se o consumidor não terminou de pagar, a gente pode pedir a diluição dos juros que ele já pagou nas parcelas vincendas e pedir uma tutela antecipada para que o juiz autorize depositar o valor sem juros em juízo, fazer uma consignação em juízo. Aí, isso até o final do processo. Juiz reconhecendo, apontando e havendo, paguei, exemplo, 10 mil a mais, consigo diluir nas parcelas vincendas, ainda sobrou 10 mil. Esse 10 mil é o 42, parágrafo 3º do Código do Consumidor, que é a repetição do indébito. Então, ele receberá 20 mil, não 10 mil.
Tá, eu estou recebendo alguns e-mails aqui dos consumidores, né? E eles estão pedindo um e-mail da senhora. Então eu vou deixar aqui para quem se interessar. É Frade e Santos advogados@gmail.com. E o Skype da doutora Adriana é adv.adrianasantos, correto? Isso. Tá, eu vou só repetir aqui rapidamente o e-mail da doutora Adriana Santos para quem se interessar. Frade e Santos advogados@gmail.com. E tá, e vamos continuar aqui com nossas perguntas. Doutora Adriana, e a taxa de abertura de crédito? Pessoal, o banco tem que tentar cobrar isso do consumidor também? A senhora chegou a pegar algum caso ou não? Ou por enquanto só os empréstimos? A senhora já se deparou com essa situação aí? Ou não? Como é que... Sim, eles cobram a taxa, cobram um custo efetivo. Então, por exemplo, se você pede um financiamento de 60 mil, isso ele já vem quase com 66, e os mais 6 mil é só de taxas. Sim, então eles cobram as taxas. Deixa eu fazer outra pergunta para a senhora aqui. O que o consumidor tem que levar para o advogado quando a senhora é procurado no escritório para resolver esses casos? O que o consumidor tem que levar para a senhora? São documentações muito difíceis ou não? O que a senhora orienta? Doutor Lélio, é muito simples. O consumidor tem que levar apenas um contrato onde tem aquele descritivo da parcela, valor, IOF, juros anual, juros mensal. Apenas isso, doutor. Apenas isso. É muito simples. Somente essa documentação é comprovante de residência, os documentos pessoais para o ingresso de ação, né? Normal. Mas, assim, documento específico, apenas o contrato. Doutora Adriana, uma pergunta que eu fiquei curioso aqui agora. O juizado especial civil ele permite que o consumidor faça ajuizamento de ações sem advogado até 20 salários mínimos. Mas eu creio que é altamente recomendável que nesses casos haja um acompanhamento de um advogado. Essas ações, elas têm alguma perícia contábil ou não? Na prática, então, eu creio que talvez o juizado nem possa, né? Porque se demandar uma perícia, na prática, o que a senhora vê? Elas tramitam nas varas cíveis ou tramitam nos juizados? O que na prática a senhora tem visto? De total pertinência à sua pergunta, doutor. Sim, nós temos perícia, né? As instituições financeiras, nós solicitamos também com forma de prova, porque nós levamos ao cálculo, junto com a inicial, um cálculo unilateral. Com o fator assinado, mas é um cálculo unilateral. E nós solicitamos uma perícia. Então, a perícia não é cabível no juizado, né, no procedimento sumário, tão somente no procedimento comum ordinário. Então, nas varas cíveis mesmo, não sendo possível tais ações correr perante os juizados especiais cíveis. Eu tenho lembrado as pessoas que elas têm o direito de, em algumas causas no juizado civil, de entrar sem advogado, mas isso é um pouco, não sei se a senhora concorda, isso é um pouco um paradoxo, porque ela não precisa, mas aí se for apelar, precisa do advogado, né? Então assim, e geralmente a parte não quer fazer acordo, porque ela está com o consumidor sem advogado e o outro está com o advogado, então ela acaba ficando, na prática, numa situação. Eu tenho defendido que a presença do advogado ela é dispensável, porque o advogado tende a acrescentar, e eu tenho defendido muito isso no meu site, doutora, que o advogado, na defesa do direito individual do consumidor, ele presta um grande serviço de utilidade pública. Porque muitas vezes o PROCON, o Ministério Público, os órgãos de defesa coletiva, eles não ficam sabendo que o consumidor é lesado individualmente e aquilo acaba não chegando ao conhecimento da proteção coletiva. Deixa eu falar uma coisa para a senhora aqui. A senhora, além da questão do financiamento de veículos, o que a senhora tem visto assim dentro da... O que pode aparecer junto com o financiamento de veículos? Tem questões de instituição financeira? O que você pode passar para ele no caso concreto? Além da questão do juros sobre juros, tem algumas outras coisas que vêm junto ou não? Geralmente, o consumidor chega, olha, doutora Adriana, eu estou vendo aqui um empréstimo aqui, que eles me cobraram 30 mil e eu estou desconfiado que era para ter cobrado 20 mil. É mais ou menos isso? O que você vê no caso concreto? Não, mas às vezes é que o consumidor ele encontra assim, uma situação financeira crítica, né, complicada, uma financeira, né? E aí
muitas das vezes ele vem até com parcelas em atraso, só que a minha orientação, alguns advogados orientam a parar de pagar, totalmente equivocado. A minha orientação, eu junto até as 3 últimas parcelas pagas para comprovar que o consumidor ele está, assim, totalmente adimplente perante a instituição financeira, que, de fato, é um contrato de adesão. Então, houve uma assinatura, houve uma concordância, então tem que estar adimplente. E a gente vai pelo aquele lado do desequilíbrio econômico, da ilicitude, né, enriquecimento ilícito. Então, se ele tiver se não tiver com as parcelas pagas, eu oriento a pagar para aniversário. Então, é mais ou menos nessa situação que o consumidor procura, quando ele se vê economicamente. Sim, e quais são as teses? O que os bancos alegam? Eu fico curioso para saber, porque eu atuo mais na área coletiva, eu quero saber o que eles alegam, porque às vezes eles não podem negar nada, né? Mas assim, eles sabem que estão errados, mas eles insistem em fazer, porque eu não sei se ela concorda comigo, muitas vezes eles pensam assim, olha, eu faço isso com 1000, se 10 reclamarem, 990 não vão reclamar, eu ganho em cima de 990, eu não sei, é isso, senhora, a visão que a senhora tem disso é mais ou menos essa também? O que a senhora acha? Sim, doutor Lélio, é bem essa visão, assim, tenho procurado passar para maiores. Todo mundo que eu encontro, eu procuro tentar disseminar essa nova ideia. Porque é bem isso. Se um consumidor entrar, 990 não entrarão. Então, eles estarão ganhando, se as instituições ganham muito. Eles alegam, doutor Lélio, que não é uma relação consumerista, eles querem a primeira, preliminar. O quê? Explica de novo como é que é. Não é uma relação consumerista. O primeiro caso. Não é relação. Me explica essa. O consumidor vai pegar um empréstimo e não é uma relação consumerista? Não, eles alegam uma relação civil, querem juntar a prescrição, sabe assim, é uma das primeiras, a prescrição civil, a boa-fé, o equilíbrio, que o juiz pode revisar o contrato. Então, eles entram nessa situação e que eles têm uma autorização das seguradoras. Só que assim, doutor Lélio, a gente não pode dizer, é unânime, entrar e ganhar. Mas, eu posso dizer que mais de 90% tem sido de êxito nessas ações, entendeu? Mais de 90% tem sido de êxitos. Depois dessa alteração de 2013 do Código de Processo Civil, na qual autoriza o juiz conceder a tutela e manter o consumidor na posse e não a negativação do nome, então, assim, isso tem alavancado, isso tem sido uma grande conquista para o consumidor, né, porque tem mais meios de defesa, isso tem enfraquecido o lado da instituição, das instituições financeiras. Mas eles tentam, de todas as formas, tentar desmistificar e que não é uma relação consumerista. É a primeira tese de defesa. Nossa. Eu já vi cada coisa absurda já que instituição financeira levanta em processo. Doutora Adriana, então, eu queria agradecer então a disposição da senhora. As pessoas estão perguntando de novo aqui. Eu vou passar novamente o e-mail da doutora Adriana, frade e santos advogados@gmail.com. O Skype da doutora Adriana é adv.adrianasantos. Doutora Adriana, eu vou deixar agora encerrando já a nossa entrevista, a palavra com a senhora para a senhora fazer suas considerações finais. Agradeço mais uma vez pelo site educaçãofinanceiraparatodos.com a sua disponibilidade de estar trazendo essas informações muito importantes para esses consumidores que muitas vezes, a senhora bem lembrou, estão endividados, estão psicologicamente abalados, foram enganados na sua boa-fé ao irem numa instituição financeira e preencherem de boa-fé um contrato e acabam sendo enganados, tendo seu patrimônio prejudicado com a cobrança indevida de juros. Então, doutora Adriana, agradeço a sua atenção e com a palavra a senhora. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, agradeço aos consumidores e fico à disposição, deixo os meus contatos, precisarem, podem entrar em contato, nós estaremos aí para tentar solucionar no que for possível. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Tá bom, um abraço. Tchau, tchau.